Hoje vamos fazer uma reflexão em Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 8. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não o torna impuro, mas o que sai da sua boca, isto o torna impuro. Em seguida, vamos também no capítulo 15, agora para o versículo 21. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu uma palavra. Então os discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, o adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela: porém, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Irmão, nesses dois textos, nós estamos vendo uma comparação. Primeiro, quando Jesus enfatiza os religiosos e adoradores contritos que seguem Jesus. Porque o povo honrava com os lábios, mas o coração e a sinceridade e a contrição estavam longe de Cristo. Eles ensinam, mas não vivem. São apenas regras ensinadas pelos homens. Jesus estava questionando e estava criticando esse tipo de postura superficial, religiosa e, para os olhos do Senhor, de alto engano. Um pouco na frente, um caso aconteceu e chamou a atenção. Uma mulher desesperada pedindo socorro, porque a filha dela estava endemoniada, estava sofrendo muito. Jesus a colocou em prova. Naquela situação tão desagradável, tão difícil, mas Jesus é o Senhor. Ele entendeu que aquele era o momento da prova. E esta mulher continuou gritando, pedindo, implorando, suplicando, a ponto dos discípulos se incomodarem e falarem com Jesus: coloque ela, mande ela para fora. Coloque ela para longe daqui, porque ela vem gritando atrás de nós. E Jesus como que parou ou respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Mas a mulher, independente de qualquer máxima ou regra, ela se ajoelhou e continuou suplicando, dizendo: Senhor, ajuda-me. Jesus, ainda colocando ela em prova, mencionou que ela não poderia receber o que era dos filhos. E não é bom lançar o pão aos domésticos, aos chamados cachorrinhos domésticos da casa. São apenas complementos de uma casa, não são casos importantes. Porém, ela usou de uma sabedoria diante do sofrimento e da contrição que todos até hoje estão aprendendo com a atitude dela. Sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem na mesa dos seus donos. Ao que Jesus finalmente disse: grande é a tua fé. Seja conforme você deseja. Irmãos, aqui eu vi dois quadros. Aqueles que são religiosos, que cumprem suas normas, seus horários, que estão no cumprimento das regras, e aqueles que são intensos, que clamam e que andam realmente adorando, e que não se preocupam com regras e quebram os conceitos e preconceitos diante da presença de Cristo Jesus. Às vezes,
Temos que aprender com pessoas como esta mulher, que independente de ser ou não uma preferida, de ser ou não uma separada, ela era uma necessitada e precisava de ajuda. Era só o que ela precisava, de socorro. E ela sabia pela fé e também pelo testemunho que Cristo tinha poder para curar e libertar a filha dela. Esta mulher testificou não cumprimento de regras, nada de superficialidade. Ela não foi religiosa, mas ela foi adoradora em fé e se humilhou e continuou se humilhando. Aqui ficou uma máxima: as migalhas do Altíssimo são maravilhas que atendem à nossa necessidade. E também quando alguns estão debaixo da mesa comendo as migalhas, aprendem mais o caminho da humildade e da humilhação para conseguirem se dobrar diante do poder presente de Cristo Jesus. Esta mulher deixou esse testemunho e todos nós devemos aprender. Quando clamamos a Cristo, vamos nos preocupar menos com tanto ritualismo, tantas regras, e vamos abrir o coração e nos humilhar mesmo. Se tivermos que chorar, choremos. Se tivermos que ficar debaixo da mesa comendo migalhas, que seja. Mas o que importa é não abrir mão da presença de Cristo Jesus, porque Ele vê a sinceridade de cada coração. E nós somos essas pessoas que podemos seguir Jesus com muitas regras e normas e ensinamentos, ou seguir Jesus sempre em adoração, em clamor, porque nós temos necessidade de Cristo. Nós é quem precisamos de Cristo. Então vamos a Ele com a sinceridade desta mulher, com o coração aberto e sujeitos a tudo por amor a Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.